Imagina que você está olhando uma árvore frutífera que vem cuidando há meses. Você a regou, esperou a flor, esperou o fruto, e hoje, ao se aproximar dela, vê algo que aperta o seu peito. Não há nada, nenhuma flor, nenhum fruto. Apenas galhos secos olhando para você. Se essa árvore hoje é uma oração que você vem fazendo há anos e o céu parece não te ouvir, se essa árvore é um sonho que não chega, esta mensagem é para você. O Espírito Santo te deteve para que você escute esta mensagem. Há um profeta na Bíblia que conheceu exatamente o que você está vivendo. Chamava-se Abacuque. A ele coube uma das crises mais brutais da história de Israel. O exército mais temível do mundo, os babilônios, se aproximava para destruir tudo. A figueira de Abacuque iria secar. Literalmente tudo. Abacuque sabia. Ele viu. E, quando todos nós teríamos amaldiçoado, ele fez algo incrível. Abriu a boca, levantou os olhos e escreveu isto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam tiradas do aprisco, e não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, o qual fará os meus pés como os das servas, e me fará andar nas minhas alturas. Hoje, não vou te prometer que amanhã a figueira da sua vida floresça. O que Deus quer te presentear neste dia é algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro. Pés novos para o caminho, que você já está trilhando. Capacidade de cantar antes de ver. Você vai sair com um coração diferente dentro das mesmas circunstâncias. E isso, amado meu, é o milagre que a maioria não se atreve a pedir. Mas é o que Deus mais quer te dar. Então, se você está disposto, escreva nos comentários as palavras de Abacuque. Contudo, me alegrarei. Que seja o eco deste profeta, que desde o seu canto se une ao dele. Comecemos. Número 1. O profeta que se atreveu a perguntar: até quando? Há perguntas que você guarda porque acha que um crente não deveria fazê-las. Você as engole, as esconde, as veste com frases corretas. Diz: Deus sabe, mas por dentro há uma voz que continua batendo a porta do seu peito perguntando: até quando? Até quando vou orar por isso? Até quando vou continuar esperando? Até quando vou me levantar com fé pela manhã e me deitar com o mesmo peso à noite? E talvez o que mais dói não seja só a espera, mas sentir que você não tem permissão para dizer isso a Deus. Mas a Bíblia não começa o livro de Abacuque com um sorriso fingido. Começa com um profeta cansado. Abacuque 1:2 diz: até quando, ó Senhor, clamarei e não ouvirás? Gritarei a ti por causa da violência, e não salvarás. Leia devagar dentro de você. Não é uma frase decorada. Não é uma oração polida para agradar ninguém. É o grito de um homem que já orou muitas vezes e sente que o céu não se abre. E ainda assim, esse grito está na Bíblia. Esse homem não é rejeitado por Deus. Esse homem é ouvido por Deus. Talvez te ensinaram que a fé madura nunca se quebra, nunca pergunta, nunca reclama. Mas Deus não precisa de uma versão maquiada de você. Deus não se impressiona com palavras bonitas quando a sua alma está sangrando em silêncio. Ele não pede que você transforme a sua dor em discurso religioso antes de se aproximar. Ele te convida a vir com a verdade, porque o lamento honesto não é falta de fé. É fé que ainda sabe para onde olhar quando já não entende nada. Há dores que, se você as esconde por muito tempo, começam a apodrecer por dentro. Tornam-se amargura, tornam-se distância, tornam-se uma oração que já não sai porque você acredita que Deus se cansou de te ouvir. Mas quando essa dor é ordá, quando finalmente você a coloca diante do Pai, algo começa a se mover. Nem sempre a circunstância muda naquele mesmo instante, mas muda o lugar onde você carrega a circunstância. Você já não a carrega sozinho.
Você a coloca nas mãos dele. Você a diz diante dele. Você a chora com ele. Pense em uma criança pequena chorando nos braços do seu pai. A criança não baixa a voz por medo de incomodar. Não calcula cada palavra. Não diz, vou chorar bonito para que meu pai não se incomode. Não. Ela chora com força justamente porque sabe que aqueles braços são seguros. Chora porque ali pode se desfazer sem ser abandonada. Chora porque não precisa se defender. E o pai não a solta por chorar. Ele a aperta ainda mais forte. Assim é o seu lamento quando você o leva a Deus. O seu choro não afasta o pai. A sua pergunta não o ofende. O seu cansaço não o pega de surpresa. Ele já sabia o que havia no seu coração, mas queria que você deixasse de carregá-lo sozinho. Davi também perguntou. Salmo 13:1 diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve noites em que sentiu que Deus estava distante. Jeremias chorou sobre ruínas. O próprio Jesus, na cruz, tomou em seus lábios o clamor do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Então não permita que a culpa diga que a sua dor te faz menos espiritual. Há uma tradição santa de lágrimas sinceras diante de Deus. Talvez você esteja orando há meses por algo que não muda, por uma casa que continua em tensão, por uma porta que não se abre, por uma pessoa que você ama e parece se afastar cada vez mais, por uma ferida que você pensou que já tinha cicatrizado, mas volta a doer quando você menos espera. E em vez de se aproximar com tudo isso, você se afastou porque sente que já não tem palavras dignas. Hoje, Deus te chama de volta, não com a sua versão forte, mas com a real. Esta noite, antes de dormir, não prepare uma oração perfeita. Sente-se um momento, respire e diga a Deus exatamente o que você sente. Diga, Pai, até quando? Diga sem filtros, sem esconder a tristeza, sem encerrar a oração rápido demais, para não se incomodar. Depois, permaneça em silêncio por 1 minuto. Às vezes, antes de receber uma resposta, a primeira coisa que a sua alma precisa é saber que foi ouvida. Você não é fraco por chorar. Você é corajoso se, depois de chorar, ainda adora, e escute este sussurro de Deus sobre o seu coração. Filho meu, não te pedi palavras perfeitas. Pedi o teu coração inteiro, mesmo quando está quebrado. Venha como você está. Abacuque não apenas se atreve a perguntar, ele também olha ao seu redor. E o que vê o faz tremer, porque o mundo que ele conhece está desmoronando. E se você hoje sente que o seu também, continue comigo. Número 2. Quando o mundo que você conhece está desmoronando. Para entender o que Abacuque está dizendo, você não pode lê-lo como se estivesse escrevendo de um quarto tranquilo, com uma lâmpada acesa, com tudo sob controle. Não, Abacuque está falando a partir de um mundo que está se quebrando diante dos seus olhos. Sua nação está se apagando por dentro. Judá já não se parece com o povo que deveria buscar a Deus. Há injustiça, há abuso, há líderes endurecidos, há idolatria escondida no coração, há violência nas ruas e cansaço no povo. E, como se isso não fosse suficiente, no horizonte começa a se levantar uma sombra enorme. Babilônia. Você sabe como é sentir quando uma ameaça ainda não chegou, mas você já consegue percebê-la se aproximando. Você ainda não recebeu a ligação, mas sabe que ela pode vir. A porta ainda não se fechou, mas você já escuta o ranger das dobradiças. Ainda não se quebrou tudo, mas há sinais. Algo na sua casa mudou, algo no seu trabalho ficou instável. Algo no seu corpo te preocupa. Algo nesse relacionamento já não tem a mesma luz. E você continua funcionando por fora, mas por dentro há uma pergunta tremendo. Senhor, o que eu faço se isso desmoronar? É isso que Abacuque vê. Ele não está exagerando, não está sendo dramático. Está vendo chegar juízo,
dor, perda, fome, cerco, destruição. Babilônia não era uma ideia distante, era uma força real. Era o som de cavalos se aproximando. Era o medo de uma cidade que sabe que pode ficar sem pão. Era o pensamento insuportável de famílias trancadas, campos queimados, portas fechadas, crianças chorando, gente se perguntando como chegaram até ali. E, no meio desse cenário, Abacuque não procura uma frase bonita para se sentir melhor. Ele busca a Deus. Por isso, Abacuque 1:12 diz: Não és tu desde o princípio, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Pare aí. Abacuque olha o desmoronar, mas não começa descrevendo Babilônia. Ele começa lembrando quem Deus é. Tu és desde o princípio. Tu és santo. Tu és rocha. Quando tudo ao redor se torna instável, Abacuque se agarra ao único que não se move. E isso é para você. Porque talvez agora mesmo você esteja olhando para algo que ameaça a sua paz. Talvez você olhe suas contas e não saiba como vai conseguir. Talvez você olhe sua família e sinta que cada conversa pode explodir. Talvez você olhe sua saúde e esteja esperando uma resposta que te assusta. Talvez você olhe sua vida espiritual e diga: antes eu sentia mais, antes eu orava melhor, antes eu tinha mais força. E o mais difícil não é só a tempestade. É sentir que você precisa enfrentá-la enquanto por dentro está ficando sem ar. Mas olhe para Abacuque, ele não nega o que está vindo, não fecha os olhos para fingir que está tudo bem. Sua fé não é uma venda sobre a realidade. Sua fé é uma mão agarrada a Deus enquanto a realidade ruge. Isso muda tudo, porque há uma fé que só sabe cantar quando há frutos, quando há portas abertas, quando a mesa está cheia. Mas há outra fé, mais profunda, trabalhada pelas lágrimas, que aprende a dizer: Senhor, ainda que eu não entenda o que permites, eu ainda sei quem tu és. Você abre o aplicativo do banco, vê o saldo e algo dentro de você afunda. Olha os recibos, as datas, as dívidas, as responsabilidades. E sente que o mês tem mais peso do que as suas forças. As contas visíveis, às vezes, se esvaziam. Os trabalhos mudam. Os projetos não rendem. As pessoas prometem e depois vão embora. Mas há outra conta que Deus tem estado enchendo em silêncio. Uma conta que nenhum chefe pode congelar, que nenhum mês ruim pode zerar. Cada oração que você fez com a voz quebrada, cada lágrima que caiu no travesseiro e ninguém viu, cada vez que você disse confio em ti sem sentir nada, cada vez que você não entendeu, mas não soltou a mão dele, tudo isso não se perdeu. Deus viu, Deus guardou. Deus está usando para te sustentar por dentro. Abacuque 1:5 diz: Olhai entre as nações, vede e maravilhai-vos, porque realizarei uma obra nos vossos dias, que ainda que vos contem, não acreditareis. Deus não estava dormindo enquanto Judá afundava. Deus não estava distraído enquanto Abacuque chorava. Deus estava operando de uma forma que o profeta ainda não podia compreender. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você vê peças soltas, Deus vê o quadro completo. Você vê ameaça, Deus vê processo. Você vê uma porta se fechando, Deus vê uma direção que ainda não te revelou. Hoje pegue um pequeno papel, um cartão, algo simples. Escreva 3 coisas que Deus já fez por você no passado. Não precisam ser enormes. Pode ser uma provisão inesperada, uma conversa que te sustentou, uma porta que se abriu quando você pensava que não havia saída, uma noite em que você chorou e ainda assim amanheceu. Guarde isso na sua Bíblia, em Abacuque 3. E quando o vento voltar forte, abra, leia, lembre a sua alma que esta não é a primeira tempestade que Deus te ajuda a atravessar. Abacuque creu olhando o desastre de frente. Isso não é negação, é fé com os olhos abertos. E agora,
Quando Abacuque chega ao capítulo 3, descreve o que vai acontecer com 6 imagens tão concretas que quase dá para senti-las. E entender essas 6 imagens é entender o que realmente é uma figueira seca na sua vida. É isso que vem agora. Nu emero 3, o que significa realmente a figueira seca. Abacuque 3,17 é um daqueles versículos que, se você o escuta de verdade, te deixa em silêncio. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam tiradas do aprisco, e não haja gado nos currais, leia outra vez dentro de você. Não está falando de um pequeno incômodo, está descrevendo um desmoronamento completo. Às vezes lemos a figueira seca como se fosse apenas uma árvore sem frutos. Mas para Abacuque e para o povo que ouvia essas palavras, isso era muito mais profundo. A figueira não era só alimento, era imagem de paz. Era a sombra sob a qual uma família podia se sentar sem medo. Era o lar respirando tranquilo. A videira não era só uvas, era celebração, festa, alegria compartilhada, adoração com gozo. A oliveira não era só azeite, era luz na lâmpada, era unção, era sinal de consagração. Era algo que tocava a vida do templo e a vida diária. E depois vêm os campos, as ovelhas e o gado. Os campos sem produção significavam que a terra já não estava dando sustento. As ovelhas tiradas do aprisco significavam perda de provisão, mas também perda de sacrifício, perda de culto, perda daquilo que se oferecia diante de Deus. E o gado ausente nos currais significava que já não havia força para arar. Sem boi, não há plantio. Sem plantio, não há colheita. Sem colheita, não há futuro visível. Então entenda isto. Abacuque não está dizendo, ainda que me falte algo. Está dizendo, ainda que minha paz se desfaça, ainda que minha alegria se apague, ainda que pareça faltar a luz, ainda que eu não veja sustento, ainda que eu perca o que me ajudava a adorar, ainda que eu não tenha forças para semear amanhã, ainda assim há uma decisão que a minha alma pode tomar diante de Deus. E talvez agora você entenda melhor esse versículo porque tem a sua própria figueira seca, não tem folhas, mas tem nome. Para você pode se chamar trabalho, pode se chamar casamento, pode se chamar saúde, pode se chamar filho, pode se chamar dívida, pode se chamar luto, pode se chamar sonho interrompido, pode se chamar aquela oração que você vem repetindo há tanto tempo que já não sabe se a está fazendo com fé ou com cansaço. E dói. Claro que dói. Não deixe que ninguém te faça sentir culpa por sentir o impacto do que secou. Quando uma figueira seca, isso se vê. Quando uma videira não dá fruto, sente-se falta da alegria que antes estava ali. Quando a oliveira falha, a lâmpada parece ter menos luz. Quando os campos não produzem, a alma começa a fazer contas em silêncio. Quando as ovelhas desaparecem e os currais ficam vazios, você não está imaginando a dor. Está vendo uma perda real. Mas escute isto com atenção. A figueira pode secar sem que a sua alma seque. Olha para aquela árvore à beira do caminho quando não chove há meses. Por fora parece rendida. Suas folhas estão amarelas. Seus galhos estão imóveis. Não há fruto pendurado. Ninguém para admirá-la. Ninguém diz como ela parece forte. Parece acabada. Mas debaixo da terra, onde ninguém aplaude, onde ninguém tira fotos, onde ninguém entende o que está acontecendo, suas raízes estão fazendo algo sagrado. Estão descendo mais fundo em busca de água. Enquanto por fora parece que nada acontece, por dentro ela está lutando para viver. Assim é a sua fé neste momento. Talvez por fora você não veja fruto. Talvez não tenha o mesmo sorriso. Talvez a sua adoração saia mais baixa, mais lenta, mais quebrada. Mas Deus está trabalhando na raiz.
Miqueias 4:4 pintava uma imagem de paz quando dizia: "E cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira." Isso era descanso. Isso era segurança. Isso era o sonho de uma vida sem ameaça. Por isso, quando Abacuque fala da videira e da figueira secas, está dizendo: a imagem de bem-estar que eu esperava se rompeu. E talvez isso seja exatamente o que aconteceu com você. Você não perdeu apenas algo, perdeu a imagem que tinha de como a sua vida deveria ser. Por isso hoje, você não precisa maquiar a dor. Deus não te pede que diga, está tudo bem, quando por dentro você está contando perdas. Faça o exercício honesto. Pegue uma folha e escreva as suas 6 figueiras secas. Não escreva frases gerais. Não coloque meus problemas. Coloque nomes concretos. A relação com minha filha, a dívida com o banco, o diagnóstico da minha mãe, a solidão que sinto ao chegar em casa, o sonho que não avançou, a fé que se cansou. Dê nome a elas diante de Deus, uma por uma, porque aquilo que é nomeado diante do Pai deixa de ser uma sombra te perseguindo por dentro. Torna-se um peso colocado sobre o altar. E ainda que você não veja fruto, ainda que não entenda o processo, ainda que ainda haja galhos secos à vista, a sua história não termina em Abacuque 3:17. Porque depois da lista de perdas, vem 2 palavras que mudam completamente o ar do capítulo. Contudo, vamos chegar lá. Mas antes de chegar, você precisa saber que Deus não se escandaliza com as suas figueiras secas. Ele pode olhar com você para cada galho vazio, sem deixar de ver a vida que ainda está trabalhando na raiz. Agora, quando tudo está secando ao redor, a maior tentação é baixar os olhos, olhar para o chão, se fechar na perda, mas Abacuque fez algo diferente. Subiu a uma torre, colocou-se sobre a muralha e disse a Deus: aqui ficarei até que fales. Essa postura tem um nome na Bíblia e é onde o milagre começa. Número 4. Subir a atalaia, a postura de quem espera. Quando tudo está secando ao redor, a reação mais natural é baixar o olhar. Olhar para o que falta, olhar para o que se perdeu, olhar a conta, o diagnóstico, a mensagem que não chega, a porta que continua fechada. E pouco a pouco, sem perceber, a sua alma começa a viver encurvada. Você já não ora olhando para o céu, ora olhando para o problema. Já não espera uma resposta. Apenas sobrevive ao dia. Mas Abacuque fez algo diferente. Depois de reclamar, depois de olhar o desmoronar, depois de colocar sua dor diante de Deus, não se deitou no chão da sua desesperação. Ele subiu. Abacuque 2:1 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza firmarei o pé, e vigiarei para ver o que se me dirá e que resposta terei à minha queixa. Leia devagar. Não é a imagem de alguém resignado. Não é um homem dizendo, bem, já não há nada a fazer. É um sentinela subindo a parte mais alta da muralha, firmando os pés, forçando o olhar para o horizonte, esperando um sinal. Abacuque não deixou de ter perguntas, mas mudou de postura. Já não perguntou do chão. Perguntou da atalaia. E isso é muito importante para você, porque esperar em Deus não significa ficar imóvel enquanto a vida desaba sobre você. Esperar não é cruzar os braços e deixar o tempo passar. Esperar, na Bíblia, muitas vezes se parece mais com vigiar do que com descansar. É dizer, Senhor, não entendo, mas não vou embora. Ainda não vejo, mas continuo olhando. Ainda não ouço, mas permaneço atento. Não tenho controle sobre o que vem, mas posso decidir onde coloco meu coração, enquanto a tua resposta chega. Há uma diferença enorme entre esperar apagado e esperar desperto. Esperar apagado diz, nada vai mudar. Esperar desperto diz, Deus ainda pode falar. Esperar apagado, se fecha no quarto, se desconecta, deixa que a tristeza feche as janelas da alma. Esperar desperto sobe a muralha, mesmo com as pernas tremendo e diz, Pai, aqui estou. Não vou fugir antes que tu fales.
Talvez grande parte do cansaço que você carrega não venha só do problema, mas de tentar controlar o que Deus nunca colocou nas suas mãos. Você não pode obrigar uma pessoa a mudar. Não pode abrir uma porta que Deus não abriu. Não pode curar com suas forças um coração que só Deus pode tocar. Não pode carregar o futuro inteiro sobre os seus ombros, como se fosse você quem sustenta o mundo. Esse peso não é seu. O seu território é outro. Sua fé, sua obediência, sua maneira de responder, seu louvor mesmo quando não há música por dentro, sua vigilância, sua decisão de não descer da atalaia. Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja o ritmo dessas palavras. Espera, anima-te, fortaleça-se o teu coração. Espera. Não é uma espera fraca, não é uma espera adormecida. É uma espera com alma de sentinela. É como se Deus dissesse: não te peço que controles o amanhecer. Peço que permaneças no teu posto até que a luz apareça. Pense em alguém subindo uma montanha quando de repente desce uma névoa espessa. Já não vê o topo. Já não distingue bem o caminho. Mal consegue ver as mãos diante do rosto. Nesse momento tem duas opções. Pode sentar-se numa pedra e dizer: enquanto eu não vir todo o caminho, não dou mais um passo. Ou pode firmar o pé, respirar fundo e avançar um passo. Não toda a montanha. Um passo. Não toda a resposta. Uma obediência. Não todo o futuro. Este dia. Assim muitas vezes é a fé. Nem sempre você vê o topo. Nem sempre entende o mapa. Mas continua subindo porque sabe quem te chamou. Salmo 130, 5 e 6 diz com uma imagem preciosa: Esperei no Senhor, a minha alma o espera. Na sua palavra tenho esperado. A minha alma espera no Senhor mais do que os guardas pela manhã. Mais do que os guardas pela manhã. O sentinela da noite não inventa o amanhecer. Não pode empurrar o sol com as mãos, mas também não abandona o seu posto. Sabe que amanhã vem, ainda que a noite pareça longa. E essa é a sua postura agora. Você não produz a resposta, não força o milagre, mas permanece desperto diante de Deus. Por isso, esta semana, escolha um momento fixo do dia. 5 minutos bastam, não para cumprir uma tarefa religiosa, não para terminar rápido e sentir que já fez o certo. Faça como quem sobe a atalaia. Abra a palavra e diga ao Senhor: Pai, o que queres me dizer hoje? Depois permaneça em silêncio. Leia devagar. Não corra. Não preencha o silêncio com ansiedade. Leia como quem espera uma carta enviada do céu para sustentá-lo em meio à guerra. E se você não sentir nada no primeiro dia, volte no segundo. Se não ouvir nada claro, volte no terceiro. Porque esperar biblicamente não é sentar-se. É subir a muralha e não descer até que Deus fale. Agora, um dos momentos mais difíceis de estar na atalaia é o tempo que passa sem resposta. Abacuque também viveu isso. E Deus lhe disse algo que você precisa ouvir nesta noite, se já faz muito tempo que está esperando. No Emero 5, quando Deus parece chegar tarde. Há uma parte da espera que não se vê, mas cansa mais do que muitas batalhas visíveis. É aquele tempo em que você já orou, já chorou, já entregou, já voltou a crer, e mesmo assim a resposta não chega. Você continua acordando com o mesmo pedido. Continua vendo o mesmo nome na sua lista de oração. Continua olhando a mesma porta fechada. E embora ninguém perceba, por dentro você começa a se perguntar se Deus está demorando ou se simplesmente não vai vir. Abacuque conheceu esse lugar. Ele se colocou em seu posto, esperou uma resposta e então Deus lhe falou com uma frase que parece escrita para um coração cansado. Abacuque 2:3 diz: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará, ainda que demore. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Leia devagar. Deus não diz a Abacuque: você não está sentindo demora,
Deus reconhece que do lado humano a visão pode parecer tardia. Ele diz, ainda que demore. Isso significa que Deus não zomba da sua espera, não minimiza os seus anos, não trata o seu cansaço como exagero. Ele sabe que há respostas que, vistas a partir das suas lágrimas, parecem chegar devagar demais. Mas então vem a segunda parte. Certamente virá. A demora não é cancelamento. O silêncio não é abandono. A espera não significa que o céu esteja vazio. Às vezes, aquilo que você chama de demora, Deus está usando como preparação. Não porque Ele goste de te ver sofrer. Não porque tenha se esquecido de você. Mas porque há coisas que Deus forma no profundo antes de mostrá-las na superfície. Você nem sempre vai ter o quando. Nem sempre vai saber o como. Nem sempre vai receber uma data, um sinal imediato, uma explicação completa. Mas, se você tem Deus, você tem o quem. E quando o quem é Deus, a sua alma pode descansar, mesmo que a pergunta continue aberta, porque você não está esperando uma coincidência, não está esperando a vida se organizar sozinha. Está esperando o Senhor que vê o que você não vê, que ouve o que você já não consegue dizer e que trabalha mesmo quando seus olhos só enxergam quietude. Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observe a ordem. Primeiro, a espera. Depois, a inclinação. Primeiro, a alma se sustentando em Deus. Depois, Deus se aproximando e respondendo. Isso não significa que Deus estava distante. Significa que enquanto o salmista esperava, Deus estava formando algo nele. Há esperas que não apenas preparam a resposta, preparam o coração que vai recebê-la. Pense em uma semente debaixo da terra. Se você a enterra em janeiro e no dia seguinte volta desesperado, abre a terra e atira para ver se já cresceu, você a machuca, você a mata, tentando comprovar se estava viva. Porque a semente não está falhando quando não se vê. Ela está fazendo exatamente o que precisa fazer, no lugar onde precisa fazer, no silêncio onde precisa fazer. Ninguém aplaude, ninguém vê o movimento, ninguém celebra a raiz, mas debaixo do solo, algo está acontecendo. Algo está se abrindo, algo está se preparando para brotar quando chegar o tempo. Assim pode estar a sua vida agora, um inverno longo, terra fria, nenhum fruto visível, nenhuma flor para mostrar. E a tentação é desenterrar a sua própria fé, verificá-la todos os dias com ansiedade. Dizer a si mesmo, será que já não creio? Será que Deus não me ouviu? Será que essa promessa não era para mim? Mas o Deus de Abacuque trabalha debaixo da terra, antes de trabalhar sobre ela. Primeiro fortalece a raiz. Depois permite o broto. Segunda de Pedro 3,9. Diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O que para você parece atraso, para Deus pode ser misericórdia. Você está olhando o relógio. Deus está olhando a colheita completa. Você quer alívio imediato. Deus quer fruto que permaneça. Você pede que a noite termine. Deus está formando em você uma luz que não depende do fim da noite. Talvez você esteja há anos orando pela mesma coisa. Por um filho que parece distante. Por uma cura que ainda não chegou. Por uma restauração que não avança. Por uma porta que se abre um pouco e depois volta a fechar. E talvez você já não se atreva a falar disso com ninguém porque sente que soa repetido. Mas para Deus não é repetido. Cada oração subiu diante dele. Apocalipse fala de taças de ouro cheias das orações dos santos. Suas lágrimas não evaporaram no ar. Seus clamores não se perderam no teto. Deus os guarda. Hoje pegue esse pedido que você carrega há mais tempo. Escreva-o com um nome próprio. Não escreva meu problema. Escreva exatamente o que você está esperando. E abaixo escreva, ainda que demore, eu o esperarei. Certamente virá. Coloque o seu nome.
Coloque a data de hoje, não como uma pressão sobre Deus, mas como um pacto de confiança no meio da demora. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. E escute este sussurro sobre a sua alma: filho meu, o que para você é demora, para mim é preparação. Eu não chego tarde. Você está aprendendo a esperar comigo. Aguente um pouco mais. Deus não disse apenas a Abacuque espera. Disse algo mais. Uma frase breve, mas tão profunda, que séculos depois ecoaria no coração do Evangelho. O justo viverá pela sua fé. Ali começa a próxima porta. Número 6. O justo viverá pela sua fé. Um versículo que mudou a história. Abacuque 2,4 diz: eis que a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que frase tão pequena para carregar tanto peso. O justo viverá pela sua fé. Leia devagar dentro de você. Não diz que o justo viverá porque entende tudo. Não diz que viverá porque controla tudo. Não diz que viverá porque a figueira floresce, porque a videira dá fruto, porque a oliveira produz, porque os currais estão cheios. Diz que viverá pela fé. E isso é poderoso porque Deus não disse essa frase a Abacuque em um dia fácil. Não disse quando a nação estava em paz, quando as portas estavam seguras, quando os campos estavam verdes e o povo cantava sem medo. Disse quando o profeta estava perguntando, quando o juízo se aproximava, quando o horizonte estava escuro, quando a sua alma tinha mais perguntas do que respostas. É como se Deus dissesse: Abacuque, você não vai viver sustentado pelo que vê. Vai viver sustentado por quem você crê que eu sou. Essa frase não ficou presa no livro de Abacuque. Voltou a aparecer em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Voltou a aparecer em Gálatas 3,11. O justo viverá pela fé. E voltou a aparecer em Hebreus 10,38. Mas o justo viverá pela fé. E, se retroceder, não se agradará a minha alma. Deus tomou uma frase nascida em meio à crise e a transformou em coluna para sustentar gerações inteiras. Porque quando tudo mais desaba, esta verdade permanece. Você não é sustentado pela clareza do seu caminho. Você é sustentado pela fidelidade do seu Deus. E talvez você precisava ouvir isso hoje porque tem esperado entender antes de confiar. Tem dito por dentro: quando Deus me explicar por que isso aconteceu, voltarei a descansar. Quando eu vir um sinal claro, voltarei a crer. Quando a situação mudar, voltarei a orar como antes. Mas muitas vezes, Deus nos chama a caminhar na ordem inversa. Você não entende para confiar. Você confia enquanto ainda não entende. Não vê para obedecer. Obedece enquanto ainda não vê. Não sente paz perfeita para dar o passo. Dá o passo porque sabe que Deus continua sendo digno, mesmo quando seu coração treme. A fé verdadeira não nasce no lugar onde tudo se encaixa. A fé verdadeira é provada no lugar onde as peças parecem não fazer sentido. Abraão subiu ao monte sem ter todas as respostas. Abacuque olhou a figueira seca sem saber como a história terminaria. E você talvez está olhando uma circunstância que não muda, uma ferida que não fecha, uma perda que ainda dói, uma oração que parece suspensa no ar. E ali, exatamente ali, Deus não te pede uma explicação brilhante. Ele te pede um passo. Pense em um marinheiro no meio de uma tempestade. A noite está fechada. As ondas batem no barco. O vento grita tão forte que parece ter voz própria. E, se esse marinheiro começar a olhar apenas para as ondas, ele se perde, porque cada onda muda de forma, cada impacto parece anunciar o fim, cada sacudida mente dizendo: você não vai chegar. Mas no barco há uma bússola, pequena, silenciosa, sem gritar, não acalma o mar naquele instante, mas aponta para o norte, e o marinheiro sábio aprende a não obedecer às ondas, mas à bússola. Assim é a palavra de Deus na sua tempestade. Suas emoções podem se levantar como ondas. Hoje dizem uma coisa,
amanhã outra. Um dia você sente força, no seguinte sente que não aguenta mais. Uma notícia te abala, uma conversa te derruba, uma noite sem dormir te faz duvidar de tudo. Mas a palavra continua apontando para o mesmo norte. Deus continua sendo fiel, Cristo continua sendo suficiente, a promessa continua viva, e o justo, pela sua fé, aprende a caminhar olhando para a bússola, não para as ondas. Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não diz que você precisa entender tudo. Diz que precisa de paciência. Não diz que precisa controlar a tempestade. Diz que precisa permanecer depois de ter feito a vontade de Deus. Porque a fé nem sempre corre rápido. Às vezes a fé simplesmente não retrocede. Às vezes a fé é abrir a Bíblia mesmo sem vontade. Às vezes a fé é perdoar mesmo ainda doendo. Às vezes a fé é levantar da cama e dizer: Senhor, aqui estou outra vez. Às vezes a fé não parece fogo, parece uma pequena chama que se recusa a apagar. Hoje faça algo concreto. Não espere sentir para obedecer. Dê um passo pequeno, mas real. Ligue para aquela pessoa que você vem evitando há semanas. Volte a orar por aquilo que você já se cansou de mencionar. Abra a palavra, mesmo com a mente pesada. Agradeça a Deus por uma única coisa, mesmo que a lista de problemas seja longa. Faça um ato de fé que a sua alma possa tocar. Porque cada pequena obediência é um passo seguindo a bússola. A fé canta antes de ver, não porque ignora a dor, mas porque conhece o Deus que está acima da dor. Não porque a figueira já floresceu, mas porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando os galhos estão vazios. E quando as perguntas continuam abertas, quando a espera se prolonga, quando a atalaia se torna silenciosa, há ainda uma postura que Abacuque aprendeu. Às vezes a adoração mais profunda não é falar mais alto, mas permanecer em silêncio diante do Senhor. E esse silêncio também é fé. Número 7. Aprender a esperar em silêncio. Há momentos em que você já perguntou tudo o que podia perguntar. Já disse até quando. Já esperou um sinal. Já chorou diante de Deus com o coração aberto. E, ainda assim, a resposta não chega como você queria. Então surge uma tentação muito humana: preencher o silêncio com ruído. Falar mais, buscar mais opiniões, abrir mais telas, conferir mais mensagens, mover-se mais rápido para não sentir que por dentro algo está quieto. Mas Abacuque 2:20 diz algo que aquieta a alma. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele, leia devagar. Não é um silêncio vazio. Não é o silêncio de quem perdeu a esperança. É o silêncio de quem, depois de ter falado com Deus, reconhece que Deus continua assentado em seu trono. A terra pode tremer, mas Ele está em seu templo. A sua vida pode estar cheia de perguntas, mas Ele não perdeu seu lugar. O seu coração pode não entender, mas Deus não deixou de ser Deus. Abacuque começou se queixando, perguntou, protestou, colocou-se na muralha esperando resposta. Não escondeu a sua dor. Mas chega um momento, no caminho espiritual, em que já não se trata de explicar mais, e sim de permanecer. Já não se trata de vencer uma discussão com Deus, mas de permitir que a sua presença organize por dentro aquilo que as suas palavras não conseguiram ordenar. Há verdades que a alma não consegue processar falando. Precisa deixá-las cair lentamente, como chuva sobre terra seca. E talvez isso te incomode, porque o silêncio te obriga a ouvir aquilo que o ruído esconde. Quando não há música, não há redes, não há conversas constantes, aparece aquilo que você vem evitando. A oração que ainda não foi respondida, a dor que ainda não sarou, a pergunta que continua aberta. Por isso, muitas vezes você enche o dia de sons,
não porque goste tanto do barulho, mas porque o silêncio te lembra que você ainda está esperando. Mas Deus não te convida ao silêncio para te abandonar ali. Ele te convida ao silêncio para te encontrar ali. Lamentações 3, 22 a 26 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Que frase profunda. Esperar em silêncio. Não esperar desesperado. Não esperar reclamando a cada minuto. Não esperar fingindo que não dói. Esperar em silêncio, como quem sabe que a salvação vem, ainda que não se veja pela janela. Antes da luz elétrica, muitas famílias tinham um costume simples e quase sagrado. Ao cair da noite, alguém pegava a lâmpada, verificava o azeite e a acendia novamente. Não importava se o dia tinha sido bom ou pesado. Não importava se houve risos ou lágrimas. A lâmpada precisava de azeite para continuar iluminando. Assim é a sua fé. Não é um grande refletor que se acende uma vez e nunca mais precisa de cuidado. É uma lâmpada que precisa ser reabastecida. E muitas vezes, esse azeite não vem no meio do barulho, mas no silêncio. Quando você se senta diante de Deus, sem discursos, sem frases prontas, sem tentar impressionar ninguém, apenas você com a lâmpada vazia, dizendo sem palavras: Senhor, preciso que me enchas outra vez. Isaías 50:10 pergunta: Quem há entre vós que teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas e não tem luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Observe isto: quando não há luz, ainda há nome. Quando não há resposta, ainda há Deus. Quando você não vê o caminho, ainda pode se apoiar naquele que não muda. Amanhã pela manhã, antes de tocar no telefone, antes de deixar o mundo entrar pelos seus olhos, fique 5 minutos em silêncio. Não ore com muitas palavras. Não tente sentir algo especial. Apenas esteja. Respire diante de Deus. Diga com a sua presença: Aqui estou, Pai. Deixe que a sua alma aprenda a estar com Ele sem exigir uma explicação imediata. Talvez você descubra que Deus já estava falando, mas a sua vida estava cheia demais de ruído para perceber o seu sussurro. Às vezes, a fé mais alta não é a que grita, é a que se cala e continua confiando. Mas o silêncio não foi o fim do caminho de Abacuque. No capítulo 3, o profeta volta a abrir a boca. E desta vez não é para protestar, é para orar, para lembrar, para pedir uma obra nova no meio dos anos. E essa é uma oração que você também precisa aprender a fazer sua. No Amero 8, aviva a tua obra, a oração do coração cansado. Há uma oração que não nasce do entusiasmo, mas do cansaço. Não sai de um coração que tem tudo claro, mas de um coração que já tremeu, que já esperou, que já ouviu coisas difíceis e ainda assim não quer se soltar de Deus. Essa é a oração de Abacuque quando chega ao capítulo 3. Já perguntou, já protestou, já subiu à atalaia, já ouviu que a visão pode demorar, já aprendeu que o justo viverá pela fé, já guardou silêncio diante do Senhor. E agora volta a abrir a boca, mas desta vez não para discutir. Desta vez, abre a boca para pedir vida. Abacuque 3:2 diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Leia devagar. Não é uma oração longa, mas carrega o peso de alguém que sabe que só Deus pode sustentá-lo no que está por vir. Primeiro diz: Ouvi a tua palavra e temi. Abacuque não esconde o medo, não o disfarça. Não diz: Senhor, ouvi a tua palavra e não senti nada. Não. Ele reconhece, teme, porque há momentos em que o que Deus permite, o que a vida anuncia, o que se aproxima no horizonte, faz a alma tremer. E talvez você também tenha ouvido algo que te fez tremer. Uma notícia, um diagnóstico.
uma conversa, uma resposta que você não queria receber, uma porta que começou a se fechar, uma situação familiar que parece mais séria do que você pensava. E você tentou ser forte, mas por dentro algo se moveu. Algo disse: Senhor, isso é maior do que eu. Abacuque te mostra que você não precisa negar esse temor para continuar orando. Você pode tremer e ainda assim buscar a Deus. Pode ter medo e ainda assim levantar a sua voz. A fé nem sempre começa com coragem. Às vezes, começa com uma oração com a voz quebrada. Depois Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Que pedido profundo! Ele não diz a Deus: cancela tudo que é difícil. Não diz: faz com que nada me doa. Diz: no meio disso, traz vida outra vez. Aviva o que se apagou. Reviva o que secou. Desperta o que parece adormecido. Senhor, se a crise ainda não passou, então não permitas que a minha alma morra dentro dela. Se a resposta demora, aviva a minha fé enquanto espero. Se a figueira continua seca, aviva as minhas raízes debaixo da terra. Talvez essa seja a oração que você precisa fazer hoje. Não apenas, Senhor, tira-me disso, mas, Senhor, encontra-me nisso. Não apenas, muda a minha circunstância, mas não deixes que o meu coração se apague enquanto a circunstância muda. Porque há pessoas que saem de uma prova com a situação resolvida, mas com a alma fria. E Deus quer mais do que resolver algo do lado de fora. Ele quer te manter vivo por dentro. Quer que você volte a orar com verdade. Que volte a abrir a Bíblia com fome. Que volte a sentir ternura pela sua presença. Que volte a respirar como alguém que ainda tem esperança. Há algo belo em uma mãe que canta para um filho que ainda não nasceu, ainda não ouviu a sua voz, ainda não o segurou nos braços, mas fala com ele, canta para ele. Conta sonhos. Ninguém diz que ela está perdendo tempo, porque todos entendem que o amor pode cantar antes de ver. Assim é a oração de Abacuque. Ele canta uma obra que ainda não aparece. Pede a Deus vida nova quando ainda não há flor na figueira. Ora por um despertar, enquanto a terra continua parecendo seca. Salmo 85:6 diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Essa pergunta pode se tornar a sua oração. Senhor, torna a dar-me vida, não apenas soluções. Vida, não apenas alívio. Vida, não apenas respostas. Vida em ti. Porque talvez o que você mais precisa não é que tudo mude amanhã, mas que o fogo que está se apagando dentro de você volte a acender hoje. E Abacuque termina dizendo: na ira lembra-te da misericórdia. Essa frase é um refúgio. É como se dissesse: Senhor, sei que há coisas a corrigir. Sei que há caminhos que não estavam certos. Sei que às vezes a tua disciplina dói, mas mesmo no meio de tudo isso, lembra-te da misericórdia. Você também pode dizer isso: Pai, se estás me formando, não me soltes. Se estás me corrigindo, não me quebres. Se estou colhendo decisões difíceis, vem com misericórdia. Trata-me como pai, não apenas como juiz. Esta semana, ore todos os dias esta mesma oração. Senhor, aviva a tua obra no meio dos meus tempos. No meio desta crise, faz-me reviver. Na tua disciplina, lembra-te da misericórdia. 2 minutos, sem adornos, sem pressa, a mesma oração, todos os dias, como quem volta a acender uma pequena lâmpada em uma casa escura. Não espere a tempestade passar para ser avivado. Peça ao Senhor que te avive dentro dela. E agora vem um dos movimentos mais belos do livro. Depois de pedir vida, Abacuque faz algo que todo coração cansado precisa aprender. Começa a lembrar. E essa lembrança muda o seu olhar. No Emero 9, o poder de recordar como Abacuque saiu do poçó. Depois de pedir a Deus que avive a sua obra, Abacuque faz algo que talvez você também precise fazer quando sente que está afundando. Começa a lembrar.
Não olha primeiro para o que falta. Não começa contando os galhos secos da figueira. Não fica olhando a ameaça da Babilônia como se essa ameaça tivesse a última palavra. Abacuque levanta os olhos para trás, para as obras antigas de Deus, e começa a trazê-las ao presente como quem acende lâmpadas em uma casa escura. Em Abacuque 3, do 3 ao 15, o profeta descreve Deus vindo com glória, cobrindo os céus, enchendo a terra de louvor, fazendo tremer os montes, marchando para salvar o seu povo. Não são imagens vazias. Abacuque está lembrando do Deus que abriu caminhos, onde não havia caminhos, do Deus que tirou o seu povo do Egito, do Deus que abriu o mar, do Deus que fez tremer reinos, do Deus que não precisou de permissão de nenhum inimigo para cumprir a sua promessa. E, ao lembrar, algo dentro do profeta começa a mudar. Porque a memória, quando colocada nas mãos de Deus, se torna uma arma contra o desespero. O inimigo quer que você esqueça, quer que você olhe apenas para o que não floresceu, quer que conte somente as portas fechadas, as ligações que não chegaram, as orações que ainda não têm resposta, as perdas que ainda doem. Quer que toda a sua vida se reduza a uma figueira seca. Mas Deus te convida a lembrar também dos frutos que já te deu, das noites das quais você saiu, das lágrimas que foram consoladas, dos momentos em que você pensou que não aguentaria mais e, ainda assim, aqui está. Salmo 77 mostra essa mesma luta. Asaf estava afundado. Perguntou se o Senhor o havia rejeitado para sempre, se a sua misericórdia tinha acabado, se as suas promessas tinham falhado. Parece familiar? Há dias em que a alma pergunta assim. Mas então, Asaf faz uma virada santa e diz: recordarei as obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras. Ele não saiu do poço porque tudo mudou do lado de fora, naquele instante. Saiu do poço porque começou a lembrar quem Deus já tinha sido antes. Você também precisa dessa virada, porque quando você esquece, o medo parece maior que Deus. Mas quando você lembra, a sua alma volta a respirar. A gratidão nem sempre muda a circunstância imediatamente, mas muda os seus olhos. E quando os seus olhos mudam, o seu coração deixa de viver como se Deus nunca tivesse agido. A mente que só conta o que falta fica presa na escassez. Mas o coração que agradece descobre que, mesmo no meio da prova, ainda há sinais de misericórdia ao redor. Pense em um pai caminhando com seu filho por um caminho longo. A criança está cansada, as pernas doem. Olha para frente e sente que ainda falta muito. Então o pai se senta com ela sobre uma pedra e não aponta primeiro para o topo. Aponta para o caminho percorrido. Diz: olha de onde viemos. Lembra daquela subida que você disse que não conseguiria. Você conseguiu. Lembra daquela poça que te dava medo atravessar? Você atravessou. Lembra quando quis parar? Eu te carreguei um trecho. E enquanto a criança olha para trás, algo volta a acender. Não porque o caminho terminou, mas porque lembra que não caminhou sozinha. É isso que Deus faz com você quando te ensina a lembrar. Ele te faz sentar um momento no meio do seu cansaço e diz: olha até onde te trouxe. Olha quantas vezes pensei em você quando achava que estava esquecido. Olha as portas que abri. Olha as pequenas provisões. Olha as pessoas que enviei. Olha a força que você nem sabia de onde vinha. Olha as vezes que chorou de noite e ainda assim amanheceu de pé. Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto. Deus não trata a memória como algo pequeno. Ele diz ao seu povo: lembrem-se do caminho, não apenas da terra prometida, não apenas do grande milagre. Lembrem-se também do deserto, porque até ali eu o sustentei. Hoje faço uma lista e dê a ela este nome: Pedras de Ajuda. Escreva 5 coisas concretas que Deus fez por você no último ano.
Não escreva generalidades. Escreva nomes, datas, momentos. Aquela conversa que chegou exatamente quando você estava caindo. Aquela provisão inesperada. Aquela porta que se abriu. Aquela enfermidade que não avançou como você temia. Aquela noite em que pensou em desistir e Deus te sustentou em silêncio. Guarde isso. Leia quando sentir que ele se esqueceu de você. Lembrar das obras de Deus é desarmar o inimigo com as próprias pedras. E escute este sussurro do Pai sobre a sua alma. Filho meu, não se esqueça de que já te tirei antes. O mesmo Deus que te tirou ontem está te sustentando hoje. E agora chegamos ao coração do livro. Ao momento em que Abacuque, depois do lamento, do silêncio, da oração e da lembrança, abre a boca e diz uma das frases mais corajosas de toda a Escritura. Contudo, eu me alegrarei. Número 10. Contudo, eu me alegrarei. A alegria como decisão. Santa Abacuque 3,18 diz: Contudo, eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Não passe rápido por essas palavras. Abacuque não as diz depois de receber uma boa notícia. Não as diz depois de ver a figueira florescer. Não as diz quando o celeiro está cheio, quando a mesa está posta, quando tudo voltou ao seu lugar. Ele as diz depois de olhar uma lista completa de perdas. A figueira não floresce, a videira não dá fruto, a oliveira falha, os campos não produzem, as ovelhas desaparecem, os currais estão vazios. E exatamente ali no lugar onde qualquer um diria, não aguento mais, ele diz, contudo. Contudo significa com isso também, com essa perda, com essa espera, com esse silêncio, com essa porta fechada, com essa conta que não fecha, com essa oração que ainda não recebeu resposta, com esse corpo cansado, com esse coração que acorda de madrugada perguntando quanto ainda falta. Abacuque não está negando a dor, não está colorindo uma realidade dura, está olhando a escassez de frente e ainda assim está decidindo onde colocará a sua alegria. E então ele diz, eu me alegrarei. Essa palavra, eu, pesa muito, porque há decisões que ninguém pode tomar por você, ninguém pode adorar por você, ninguém pode entregar a sua dor no seu lugar, ninguém pode olhar a sua figueira seca e decidir a partir da sua alma que Deus continuará sendo a sua fonte. Há um ponto em que não basta apenas ouvir verdades. Você precisa responder, precisa dizer, Senhor, mesmo que eu não sinta nada bonito agora, mesmo que a minha emoção não me acompanhe, mesmo que a minha realidade não ajude, eu decido me alegrar em Ti. Porque a alegria bíblica nem sempre começa como emoção. Às vezes, começa como obediência. Às vezes não nasce em um sorriso, mas em um joelho dobrado. Às vezes não se parece com festa, mas com uma decisão trêmula no meio da noite. Meu Deus, não entendo, mas Tu continuas sendo a minha salvação. E isso liberta a sua alma de uma tirania enorme. Você não precisa esperar se sentir bem para voltar a adorar. Você pode adorar ferido. Pode agradecer com lágrimas. Pode cantar antes de ver. Existe uma alegria frágil que depende da colheita. Se há fruto, sorri. Se há abundância, descansa. Se tudo dá certo, canta. Mas quando a videira seca, essa alegria desmorona, porque a sua raiz está no que muda. E existe outra alegria, mais profunda, mais santa, que não nasce do celeiro cheio, mas do Deus que enche a alma quando o celeiro está vazio. Não é felicidade por algo, é a alegria em alguém. Não é dizer, estou bem porque tudo está bem. É dizer, mesmo que nem tudo esteja bem, o meu Deus continua sendo bom. Pense em Paulo e Silas na prisão de Filipos. Não estavam em um lugar confortável. Tinham as costas feridas, os pés presos, o corpo machucado e era meia-noite. Tudo dizia, fiquem em silêncio e sobrevivam. Mas eles oravam e cantavam hinos a Deus. Cantaram antes do terremoto. Cantaram antes de as portas se abrirem.
Cantaram antes de ver as correntes caírem. Não cantaram porque a prisão era bonita. Cantaram porque o Deus deles não estava preso. Isso é Abacuque. Canto na cela, louvor sobre a ruína, alegria antes do fruto. Quando você canta no meio da escassez, não está negando o que dói. Está declarando que o que dói não terá o trono do seu coração. Quando você diz, contudo, eu me alegrarei, está lembrando a sua alma que a figueira não é o seu Deus, que a resposta não é o seu Deus, que a circunstância não é a sua fonte. O Senhor é a sua fonte. Filipenses 4, 11 ao 13 diz: aprendi a contentar-me em qualquer situação. Sei viver humildemente e sei ter abundância. Em tudo e por tudo estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não disse, tudo posso porque tudo dá certo para mim. Disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aí está o segredo, não no cenário. Em Cristo, talvez você tenha estado esperando se sentir melhor para voltar a adorar, esperando que Deus responda para voltar a agradecer, esperando que a figueira floresça para voltar a cantar. Mas hoje o Senhor te convida ao caminho inverso. Comece se alegrando nele, mesmo sem sentir. Comece agradecendo, mesmo que ainda falte. Comece cantando, mesmo que a voz trema. Porque às vezes a alegria não chega antes da obediência, chega depois que a alma decide voltar à sua fonte. Hoje diga em voz alta, contudo eu me alegrarei no Senhor. Diga mais uma vez, contudo eu me alegrarei no Senhor. E uma terceira vez, mesmo que a sua voz se quebre, contudo eu me alegrarei no Senhor. Que a sua casa ouça, que a sua tristeza ouça, que a sua figueira seca ouça, que a sua alma aprenda o que a sua boca confessa. A alegria não depende da figueira, depende do Deus da figueira. E escute este sussurro do Pai. Filha minha, filho meu, a sua alegria não foi tirada pela circunstância. Você a estava condicionando ao que muda. Hoje, volte a mim como a sua fonte e encontrará uma alegria que ninguém poderá roubar. Mas talvez você ainda pergunte, como encontro essa alegria quando tudo ao redor está desmoronando? A resposta está em entender quem é o Deus que permanece quando todo o resto se foi. E isso é o próximo passo. Número 11. O segredo está no dono da figueira. Há um salmo que parece respirar o mesmo ar de Abacuque 3. Foi escrito por Asaf e soa como alguém que atravessou uma crise tão profunda que no fim já não lhe restou nada a dizer além disto. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso está em Salmos 73, 25 e 26. Léu-a devagar por dentro. A minha porção é Deus para sempre. Essa frase não nasce de uma vida perfeita. Nasce de um coração que precisou encarar a própria fraqueza, sem disfarces. Asaf não diz, estou forte, nada me afeta. Tudo está sob controle. Ele diz, a minha carne e o meu coração desfalecem. Ou seja, há algo em mim que está perdendo forças. Há dias em que o meu corpo se cansa, a minha alma se quebra, o meu coração já não responde como antes. Mas então, bem no meio dessa confissão, ele lança a âncora. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Esse é o segredo de Abacuque. Ele não encontrou alegria porque a figueira voltou a florescer. Não encontrou gozo porque a videira deu fruto de repente. Não descansou porque a oliveira voltou a produzir azeite ou porque os currais se encheram de um dia para o outro. Abacuque encontrou alegria porque descobriu que Deus não era um dos seus tesouros. Deus era o tesouro. E quando Deus se torna o tesouro, a escassez já não tem poder para te destruir por dentro. Porque existe uma diferença enorme entre amar a Deus apenas pelos seus presentes e amar a Deus por quem Ele é. Claro que os presentes importam, a saúde importa,
A família importa, a provisão importa, a paz dentro de casa importa. O trabalho, os filhos, os sonhos, a estabilidade, tudo isso tem peso real na sua vida. Deus não te pede que finja que não dói quando algo disso seca, mas Ele te convida a olhar mais fundo e se perguntar: onde estava apoiada a minha alegria? No presente ou no doador? No fruto ou no dono da figueira? Quando Abacuque menciona a figueira, a videira, a oliveira, os campos, as ovelhas e o gado, ele não está fazendo uma lista qualquer, está nomeando tudo o que sustentava a vida visível de uma pessoa. A figueira era a imagem de lar e descanso. A videira falava de alegria e celebração. A oliveira dava azeite para a luz. Os campos eram alimento. As ovelhas eram provisão e adoração. O gado era força para trabalhar a terra. Perder tudo isso era sentir que a paz, a alegria, a luz, o sustento, a herança e o futuro estavam indo embora. E ainda assim, nesse vazio, Abacuque diz: contudo eu me alegrarei. Pense em uma casa bonita, cheia de coisas boas. Móveis, quadros, fotografias, lembranças sobre a mesa, uma lâmpada acesa na sala, uma cadeira onde alguém amado sempre se sentava. Tudo isso faz a casa parecer acolhedora. Tudo isso tem valor. Mas a casa não se sustenta pelos móveis. Ela se sustenta pelos alicerces. Se vier um terremoto e os quadros caírem, se a mesa quebrar, se os móveis se moverem, você descobre algo que talvez tenha esquecido. O mais importante nunca foi a decoração. O mais importante era aquilo que não se via, mas sustentava tudo. Deus é o seu alicerce. Os frutos são presentes, mas Deus é a base. A figueira é bênção, mas Deus é a raiz. A provisão é boa, mas Deus é a sua porção. E às vezes, quando a vida sacode o que é visível, não é porque Deus quer te deixar vazio, mas porque quer te mostrar que, debaixo de tudo que se moveu, Ele continua firme. Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Veja essa imagem. A árvore não evita a seca. O calor vem. O ano difícil chega, mas a árvore não morre porque as suas raízes bebem de uma corrente que não se vê. Talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você. Talvez algumas coisas que você amava estejam se movendo e a sua fé pareça abalada. Não necessariamente porque você seja fraco, mas porque Deus está te levando a uma fé mais pura. Uma fé que não diz apenas, eu te amo porque me dás paz, mas eu te amo porque tu és a minha paz. Uma fé que não diz apenas, eu te amo porque me proveis, mas eu te amo porque és a minha porção. Uma fé que não busca apenas o fruto, mas se apega ao dono do fruto. Esta noite, ore de forma diferente. Não comece pedindo. Apenas fique diante de Deus e diga: Senhor, mesmo que me tirassem tudo o que me deste, tu me bastas. Tu és a minha porção. Tu és o meu alicerce. Eu não te amo apenas pelos presentes. Eu te amo por quem tu és. Fique aí por alguns minutos, sem pressa, sem preencher o silêncio. Deixe essa oração descer até a raiz. Quando você tem o dono da figueira, já não precisa mendigar frutos. E agora, Abacuque nos apresenta as 3 grandes promessas do versículo 19. 3 presentes que Deus entrega à alma que aprendeu a se alegrar nele. E o primeiro é uma força que ninguém espera. Nu emero dose. Jeová é a minha fortaleza, força de guerra para o coração. Cansado, Abacuque 3,19 começa com uma declaração que não soa como a de alguém derrotado. Depois de falar de figueiras secas, videiras sem fruto, oliveiras sem produto,
campos vazios, ovelhas tiradas de currais sem gado, Abacuque não diz: já não aguento mais. Não diz: aqui termina a minha fé. Não diz: Deus me abandonou. Ele diz algo que se levanta das ruínas como uma bandeira: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E isso é mais forte do que parece, porque fortaleza aqui não é apenas uma palavra suave para te consolar por um momento. Não é só um carinho na cabeça. Não é apenas uma frase bonita para repetir quando você está triste. A ideia por trás dessa palavra carrega peso de batalha. Fala de força, de coragem, de poder para resistir, de recurso interior quando por fora já quase não resta nada. Abacuque está dizendo: o Senhor é a força que luta dentro de mim quando eu já não tenho forças próprias. Talvez você precisava ouvir isso hoje, porque você confundiu estar cansado com estar vencido. Pensou que, porque chora, já perdeu, que porque suas mãos treem, já não tem fé, que porque custa se levantar, Deus está decepcionado com você. Mas o Senhor não olha a sua fraqueza como um estorvo. Muitas vezes, Ele a vê como a porta por onde a sua força vai entrar. A fraqueza que você esconde pode se tornar o lugar exato onde Deus se revela com mais ternura e mais poder. 2 de Coríntios 12, 9 e 10 diz de uma forma que atravessa a alma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Leia de novo por dentro: quando estou fraco, então sou forte. Não quando tenho tudo sob controle. Não quando meu ânimo está alto. Não quando a figueira floresce e o curral se enche. Quando estou fraco. Ali, justo ali. Nesse ponto em que você já não sabe como continuar, onde seus argumentos acabaram, onde a oração sai quebrada, onde o corpo pede descanso e a alma pede socorro, Deus diz: agora você vai conhecer uma força que não nasceu de você. Pense em um soldado ferido no meio da batalha. Poeira no rosto, cansaço nos ossos, feridas que doem a cada movimento. Ele olha ao redor e sente que não pode dar mais um passo. Não sobra orgulho, não sobra energia, não sobra aquela segurança com que começou. E justo quando pensa em se render, o seu comandante se coloca ao lado dele, não grita de longe, não dá ordens frias de um lugar seguro. Ele se aproxima, fica junto e diz: eu luto com você. Então o soldado respira diferente. Não porque a ferida desapareceu, mas porque já não está sozinho na batalha. Assim é Deus com você. Ele não fica olhando de longe enquanto você tenta sobreviver. Não diz: arrume-se e depois venha. Não te deixa de lado porque você está cansado. Ele se coloca ao seu lado, luta com você, sustenta você por dentro. Às vezes não tira a batalha no primeiro momento, mas coloca na sua alma uma força que você não sabe explicar. E de repente você faz o que achava impossível. Dá mais um passo, ora mais um dia, resiste mais uma noite, perdoa um pouco mais, levanta-se outra vez. Isaías 40, 29 ao 31 diz: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Veja que beleza. Não diz que Deus ajuda apenas quem ainda tem reservas. Diz que multiplica forças ao que não tem nenhuma, aos que chegam vazios, aos que já não sabem como se sustentar, aos que disseram em secreto: Senhor, já não posso mais. Esses são candidatos perfeitos para receber força nova. Talvez você esteja há meses carregando algo maior do que você. Uma dívida que te persegue, uma enfermidade que te desgasta, uma responsabilidade familiar que ninguém vê, um luto que ainda pesa, uma luta espiritual que você tem vergonha de contar. E você repetiu muitas vezes: eu tenho que conseguir. Mas hoje Deus te corrige com amor. Você não foi feito para conseguir sozinho. Você não é a sua própria fortaleza. O Senhor Deus é a sua fortaleza. Deuteronômio 33, 25 diz: conforme os teus dias, assim será a tua força.
Isso significa que Deus não te entrega hoje a força de todo o ano. Não te dá hoje a força do próximo mês, nem da próxima batalha, nem de todos os cenários que a sua mente imagina de madrugada. Ele te dá a força de hoje. E amanhã, se vier outro peso, também virá outra porção de força. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não ficará sem recursos amanhã. Por isso, cada vez que hoje você sentir que já não pode mais, não deixe isso apenas na mente. Diga com a boca: o Senhor é a minha fortaleza. Diga quando olhar a conta. Diga quando o medo chegar. Diga quando tiver vontade de desistir. Diga baixinho, se não tiver forças para dizer alto. Mas diga que a sua alma escute para onde deve olhar. Deus nem sempre tira a sua fraqueza. Muitas vezes a transforma em porta para a sua força. E depois de te dar fortaleza interior, Abacuque diz que Deus faz algo mais. Ele redesenha os seus pés. Porque você não precisa apenas de força para resistir. Precisa de pés novos para caminhar em lugares altos. Número 13. Pés de corça. Na altetira da montanha redesenha o teu passo. Abacuque 3,19 continua com uma imagem que parece delicada, mas na verdade está cheia de força. E fará os meus pés como os das corças. Não passe rápido por essa frase. Depois de dizer que o Senhor Deus é a sua fortaleza, Abacuque não diz que Deus o colocará deitado em um vale confortável. Não diz que Deus o colocará em um lugar onde já não haja risco, nem subida, nem pedras, nem abismos. Diz que Deus lhe dará pés como de corça. Ou seja, Deus não apenas fortalecerá o seu coração, também redesenhará a sua maneira de caminhar. A corça não foi criada para se mover apenas em terreno plano. A corça se move nas alturas, caminha onde outros animais escorregam, salta entre rochas, atravessa penhascos estreitos, mantém o equilíbrio onde qualquer passo em falso pareceria fatal. Não fica paralisada olhando o abismo. Avança. E isso é o que torna essa promessa tão poderosa. Deus não diz a Abacuque: vou tirar toda a montanha. Ele diz: vou te dar pés para caminhar sobre ela. E talvez isso toque algo profundo em você, porque já faz tempo que você pede a Deus que te tire. Senhor, tira-me desta estação, tira-me desta pressão, tira-me deste trabalho onde sinto que estou me apagando, tira-me desta incerteza. Tira-me desta doença. Tira-me desta casa onde tudo pesa. Tira-me deste processo porque já não aguento mais. E às vezes Deus realmente abre uma saída. Mas outras vezes, antes de mudar o terreno, Ele muda os seus pés. Não é a resposta que você esperava, mas pode ser a resposta de que você mais precisa. Porque se Deus apenas te tirasse de cada montanha, você nunca aprenderia que a sua graça também caminha com você nas alturas. Nunca descobriria que existe estabilidade para você até mesmo em terreno inclinado. Nunca saberia que o abismo não tem a última palavra quando o Senhor sustenta os seus passos. Há lugares que antes te faziam escorregar e agora, sem saber como, você começa a atravessá-los com uma firmeza nova. Não porque o terreno ficou fácil, mas porque Deus fez algo em você. Davi usou uma imagem parecida em Salmo 18:33, quando disse: Ele faz os meus pés como os das corças e me firma nas minhas alturas. Mas Davi canta olhando para vitórias já recebidas. Abacuque canta antes de ver a mudança. Essa é a diferença que impressiona. Abacuque ainda não vê a figueira florescer. Ainda não vê a videira carregada. Ainda não vê a oliveira produzindo azeite. Ainda não vê currais cheios. E ainda assim declara que Deus fará seus pés como de corça. Isso é fé que canta antes da evidência. Pense na corça da montanha. Ela não vive no campo mais fácil. Não precisa de um caminho largo para avançar. Seus pés são feitos para se firmar onde outros cairiam. Seus passos parecem quase impossíveis quando você os observa de baixo.
Uma pequena rocha, uma borda estreita, uma subida perigosa, e ainda assim ela se move com uma segurança que não vem do terreno, mas do desenho que carrega nos seus pés. Assim também, Deus pode agir com você. Talvez não faça a rocha desaparecer de imediato, mas te dá um passo mais firme. Talvez não aplane a subida, mas te ensina a respirar enquanto você sobe. Talvez não remova o penhasco, mas te mostra que a sua mão também está ali. E isso muda a sua oração, porque a oração madura nem sempre é Senhor, tira tudo que é difícil. Às vezes é Senhor, ensina-me a caminhar contigo dentro do que é difícil. Nem sempre é dá-me um vale confortável. Às vezes é dá-me pés para esta altura. Nem sempre é muda todos ao meu redor. Às vezes é muda a minha maneira de responder, a minha maneira de esperar, a minha maneira de continuar fiel quando o caminho se estreita. Talvez agora mesmo você esteja em uma montanha que não escolheu, um processo longo, um relacionamento complicado, uma luta interna, uma carga familiar, uma fase em que cada passo parece custar mais do que antes. E você pensava que, se Deus te amasse, te tiraria rápido daí. Mas talvez Deus te ame tanto que não quer apenas te tirar ileso, quer te formar firme. Quer que você chegue ao outro lado com uma fé que já não depende de terrenos fáceis. Por isso, hoje mude a sua oração. Em vez de dizer apenas, Senhor, tira-me daqui, ouse dizer, Senhor, redesenha os meus pés para isso. Ensina-me a caminhar sem escorregar. Dá-me um passo firme onde antes eu caía. Dá-me equilíbrio onde antes o medo me paralisava. E então caminhe. Não todo o caminho, apenas o próximo passo. O que está diante de você, o que você pode dar hoje. Deus nem sempre muda a circunstância. Às vezes, Ele muda os seus pés para caminhar nela. E aqui vem a parte que mais se mal interpreta. Porque Deus te dá pés de corça, sim, mas não para te deixar em um campo fácil. Ele te dá para um terreno específico, um terreno alto, um terreno onde antes você pensava que não poderia permanecer. E esse terreno tem um nome, Número 14. Em minhas alturas, Deus te faz forte onde há risco. Abacuque 3,19 termina com uma frase que parece pequena, mas guarda uma promessa enorme. E me fará andar nas minhas alturas. Não diz, vai me fazer descansar no vale. Não diz, vai me esconder para que eu nunca mais sinta perigo. Não diz, vai tirar todos os penhascos diante de mim. Diz, nas minhas alturas me fará andar. E essas palavras importam porque as alturas nem sempre são lugares confortáveis. Muitas vezes são lugares onde o ar parece mais rarefeito, onde o passo exige cuidado, onde olhar para baixo pode dar vertigem, onde você sabe que não pode caminhar distraído. Você sabe o que é estar em uma altura assim. É esse lugar da sua vida onde um passo em falso parece custar caro demais. Uma conversa que pode quebrar um relacionamento, uma decisão financeira que pode afetar o seu futuro, um diagnóstico que te obriga a viver dia após dia, uma estação em que você está sustentando outros, mas por dentro você também precisa ser sustentado. É esse ponto onde você diz, Senhor, aqui não posso errar, aqui tenho medo, aqui sinto que, se eu escorregar, eu caio. E exatamente aí Deus não diz a Abacuque, vou te tirar imediatamente. Ele diz, vou te fazer andar. Essa é a diferença. Deus nem sempre te fortalece depois que a ameaça desaparece. Às vezes, Ele te fortalece dentro da ameaça. Nem sempre espera tudo se acalmar para te ensinar a caminhar. Às vezes te ensina a caminhar enquanto o vento sopra, enquanto o chão parece estreito, enquanto a montanha ainda está diante de você. Porque há um tipo de fé que só nasce nas alturas. No vale você aprende descanso. À mesa você aprende gratidão. Na colheita você aprende celebração. Mas nas alturas você aprende dependência. Aprende que não pode viver da própria força. Aprende a olhar onde coloca o pé.
Aprende a não confiar no orgulho, mas na mão de Deus. Aprende que cada passo firme não foi acaso, foi graça te sustentando por dentro. Pense em um treinamento em alta montanha. Ninguém se prepara para uma batalha difícil sentado em um sofá confortável. Ninguém aprende equilíbrio verdadeiro caminhando apenas em chão plano. Há treinamentos que acontecem no frio, na pressão, na altura, entre pedras e cansaço. Não porque o treinador odeia o soldado, mas porque sabe que existem forças que só despertam em terreno exigente. Assim também Deus trabalha com você. Essa crise que você está vivendo não significa que o mapa foi arruinado. Pode ser exatamente o lugar onde Deus está formando em você uma firmeza que não poderia nascer na comodidade. E isso não significa que Deus gosta de te ver sofrer. Não. Significa que Ele não desperdiça o lugar difícil. Se você está no penhasco, Ele também está ali. Se você está no caminho estreito, Ele não ficou no vale. Se suas pernas tremem, Ele não te acusa. Ele te sustenta a colocar um pé diante do outro. Te faz andar onde antes você ficava paralisado. Te dá domínio sobre aquilo que antes te esmagava. Deuteronômio 32:13 diz: fê-lo subir sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo. Olhe essa imagem. As alturas não são só perigo, também podem ser lugar de vitória. Há frutos que não se encontram embaixo. Há vistas que só se recebem no alto. Há revelações de Deus que não se veem a partir do vale confortável. E talvez por isso o Senhor ainda não te tirou daí. Não porque se esqueceu de você, não porque esteja sendo duro, mas porque há algo que Ele quer te mostrar lá de cima, algo que você não veria se abandonasse a montanha antes do tempo. Talvez a sua oração tenha sido: Senhor, leva-me para um vale tranquilo. E não está errado pedir descanso. Há momentos em que a alma precisa disso. Mas talvez hoje Deus esteja respondendo de outra forma. Filho, filha, vou te fortalecer neste penhasco. Vou te dar passos firmes aqui. Vou te ensinar a caminhar onde você pensou que cairia. Não estou te castigando. Estou te formando para uma altura que você não poderia habitar sem este processo. Por isso, não olhe para a sua altura apenas como ameaça. Olhe também como escola. Esse trabalho difícil pode estar formando paciência. Essa espera longa pode estar formando profundidade. Essa perda pode estar arrancando dependências falsas. Essa pressão pode estar revelando uma força que você não sabia que Deus havia colocado em você. Nem todo penhasco é castigo. Às vezes o penhasco é o lugar onde Deus torna visível uma fé que antes estava escondida. Hoje, em vez de pedir apenas um novo cenário, peça uma nova autoridade sobre o cenário que você já tem. Diga: Senhor, dá-me pés de corça para estas alturas. Faz-me andar com firmeza, onde antes eu me sentia esmagado. Ensina-me a não fugir por medo. Ensina-me a permanecer sem endurecer o coração. Ensina-me a avançar sem tirar os olhos de ti. E então pense naquele penhasco específico da sua vida. Não um geral. Aquele, o que mais pesa, o que mais assusta. Entregue-o a Deus e diga: aqui também podes me fazer andar. Há alturas às quais só chegam aqueles que aprenderam a caminhar na escassez. E escuta este sussurro do Pai sobre a tua alma: filha, filho, eu não te coloquei no penhasco por erro. Coloquei você aí porque estou prestes a tornar visível algo que só se vê do alto. E agora, chega o detalhe mais bonito do livro. O versículo não termina apenas com a promessa dos pés de corça, termina com uma nota que quase ninguém lê. Uma nota pequena, escondida no final, mas que te mostra o que fazer com tudo isso que Deus te deu. No Êmero 15, o louvor é a forma final do entendimento. E agora chegamos a uma parte que quase sempre passa despercebida, mas que muda a maneira como você lê todo o livro. Depois da figueira seca, depois da videira sem fruto, depois do oliveira vazia, depois dos currais em silêncio, depois de declarar que o Senhor é a sua fortaleza,
Depois de dizer que Deus fará seus pés como de corça e o fará andar nas suas alturas, Abacuque deixa uma nota final. Uma nota pequena, quase escondida, diz: ao mestre de canto, sobre os meus instrumentos de cordas. Não é um detalhe administrativo, é uma revelação. Isso significa que Abacuque não escreveu tudo isso apenas como um diário privado para guardar em segredo. Não foi simplesmente uma página íntima, onde ele derramou sua dor e depois a fechou. O que ele viveu diante de Deus, o que chorou, o que perguntou, o que esperou, o que lembrou, o que decidiu crer, terminou se tornando canção para o templo. Sua crise virou partitura, seu lamento virou hino. Sua noite escura virou um louvor que outros também poderiam cantar quando suas próprias figueiras secassem. Pense nisso. Abacuque pegou a maior dor da sua geração e não a deixou apodrecer em silêncio. Levou-a diante de Deus até que a dor mudasse de forma. Não desapareceu magicamente. Não ficou fácil, mas deixou de ser apenas queixa e se tornou adoração. Deixou de ser apenas pergunta e se tornou testemunho. Deixou de ser apenas ferida e se tornou cura para outros. Talvez seja isso que Deus também quer fazer com você. Não que você negue a sua história, não que esconda suas lágrimas, não que finja que nunca doeu, mas que entregue tanto a sua dor ao Senhor que um dia aquilo que quase te quebrou se torne uma canção que sustente outra pessoa. Porque há pessoas que um dia vão precisar ouvir como você atravessou essa estação. Não para admirar você, mas para crer que Deus também pode sustentá-las. O louvor não é um enfeite no final do caminho. O louvor é o que acontece quando a alma finalmente entende quem Deus é, mesmo sem entender tudo o que aconteceu. Por isso, Abacuque não termina explicando cada detalhe. Ele termina cantando. Porque há perguntas que talvez não tenham uma resposta completa deste lado da eternidade, mas ainda assim podem se render a um Deus que continua sendo digno. Atos 16, 25 diz que Paulo e Silas, estando na prisão, orando, cantavam hinos a Deus. Era meia-noite. Tinham o corpo ferido, as costas machucadas, os pés presos. Não havia razão visível para cantar, mas cantaram. E enquanto cantavam, a prisão ouviu uma verdade que não podia aprisionar. As correntes não tinham a última palavra, os muros não tinham a última palavra, a dor não tinha a última palavra. Deus estava ali. Assim também Abacuque canta antes de ver a figueira restaurada. Canta antes de a videira voltar a dar fruto. Canta antes de os currais se encherem. E esse canto não é ingenuidade. É entendimento profundo, é a alma dizendo: agora sei que minha alegria não depende do que tenho. Sei que minha força não vem dos meus recursos. Sei que meus pés não se sustentam pela facilidade do caminho. Sei que Deus continua sendo Deus no vale, no penhasco, na seca e na noite. Pense em uma mãe que canta para um filho que ainda não nasceu. Ela não viu seu rosto, não tocou suas mãos. Não ouviu sua voz, mas canta, fala com uma vida que ainda está escondida. Canta para uma promessa que ainda está se formando em silêncio. Ninguém a chama de louca, porque todos sabemos que o amor pode cantar antes de ver. Assim é a fé madura. Ela canta a Deus quando ainda não vê o fruto. Canta para a promessa quando ainda está no ventre do tempo. Canta para a vida antes que a flor apareça. Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, não qualquer louvor, não apenas o que nasce quando tudo vai bem, não apenas o que sai quando o coração está leve. Sacrifício é o que custa. Sacrifício é cantar quando a voz treme, é dizer: Deus é bom, com lágrimas nos olhos. É levantar um cântico quando a casa está em silêncio e a resposta ainda não chegou. Talvez você tenha ficado em silêncio por tempo demais. Não por reverência, mas por desânimo.
Você parou de cantar porque achou que não tinha motivos. Mas hoje, Deus te lembra de algo. Ele continua sendo o seu motivo. Você não canta porque tudo está resolvido. Você canta porque Ele continua assentado no seu trono. Você canta porque a sua história não terminou na figueira seca. Você canta porque o mesmo Deus que sustentou Abacuque, Paulo, Silas e tantos outros também te sustenta. Esta noite, procure uma canção de louvor que um dia tocou o seu coração. Apenas uma. Coloque-a em voz alta. Não a ouça como fundo. Cante com a sua boca, mesmo que desafine, mesmo que chore, mesmo que no começo não sinta nada. Que as suas paredes ouçam, que a sua figueira seca ouça, que a sua alma lembre que você ainda crê. O louvor não é o prêmio do entendimento, é a sua forma mais alta. Ao início deste vídeo, te convidei a olhar uma árvore que você vem cuidando há meses e que hoje não tem nada, nenhuma flor, nenhum fruto, só ramos secos. Agora você volta a olhar essa mesma árvore, mas já não é o mesmo. Porque Abacuque te ensinou algo que a dor não queria deixar você ver. Você pode olhar a figueira seca sem deixar de olhar para o dono da figueira. Abacuque começou gritando: "Até quando, Senhor, clamarei?" e terminou cantando com instrumentos de corda. Entre esse grito e esse canto há um caminho. O mesmo caminho que Deus quis fazer com você nesta noite. Você aprendeu que o lamento honesto não é falta de fé. Aprendeu que esperar não é desistir. Aprendeu que uma visão que tarda não está cancelada. Aprendeu que o justo vive pela fé. Aprendeu que o silêncio também pode ser adoração. Aprendeu que lembrar do que Deus fez acende força para o que você ainda espera. Aprendeu que a alegria no Senhor não depende da colheita, mas do Deus que continua sendo bom quando o campo está vazio. Esta noite, antes de dormir, abra esta passagem, Abacuque 3:17 ao 19, e leia em voz alta, 3 vezes. A primeira, olhando para sua figueira seca. A segunda, olhando para Deus. A terceira, cante mesmo que sua voz trema. O céu não precisa de uma voz perfeita, precisa de uma voz rendida. E agora repita comigo: ainda que a minha figueira não floresça hoje, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar nas minhas alturas. E por isso, antes de ver o fruto, eu já canto para Ele. Pai, obrigado porque não desprezas as nossas perguntas. Olha para a figueira seca de quem está ouvindo isso. Dá força, dá pés firmes, dá cântico antes de ver. Em nome de Jesus. Amém. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja olhando ramos secos nesta noite. Não deixe de cantar. Deus ainda está com você.